Oi, turma. Do livro As Mais Belas Parábolas de Todos os Tempos, Alexandre Rangel, volume 3. No texto, O Tolo e o Sábio. O sábio Saad de Shiraz caminhava por uma rua com seu discípulo, quando viu um homem tentando fazer que sua mula andasse. Como o animal se recusava a sair do lugar, o homem começou a insultá-lo com as piores palavras que conhecia. Então o sábio aproximou-se dele e calmamente disse: Não sejas tolo, o asno jamais aprenderá tua linguagem. O melhor terá que se acalmar e aprendas a linguagem dele. O homem não lhe deu ouvidos e continuou xingando o animal. O sábio, afastando-se, comentou com o discípulo: Antes de entrares numa briga com um asno, pensa bem na cena que acabaste de ver. Não é sábio discutir com alguém que ainda não esteja preparado para as coisas simples da vida. É preciso saber calar para deixar um tolo falar. O tolo que sabe que é tolo, nisso pelo menos é sábio. Mas o tolo que pensa que é sábio, realmente é um tolo. Grande lição, né, gente? Quantas vezes uma discussão dentro de casa, né? Pontos de vista diferentes entre marido e mulher, ou então entre a mãe e o filho, ou com os vizinhos, ou dentro da escola entre professores, ou professor com aluno, professor com pai de aluno. Muitas discussões a gente evitaria se a gente percebe se o outro tem ou não maturidade para entender o que a gente quer dizer. E vice-versa. Às vezes a gente não entende o que o outro está querendo dizer também. E a gente acha que já sabe tudo. Aquele que já sabe tudo é um grande tolo, porque a gente só está aqui para aprender. E aprender cada dia, cada instante, muito mais. Aquele que acha que já sabe tudo, ele está com o pote cheio. Não coloca mais nada dentro desse pote. É aquela outra parábola que a gente estudou aqui, né, do mestre com a xícara, aonde o discípulo chega e fala: Mestre, eu quero aprender tudo com o senhor, tudo. Aí o mestre fala: Tá bom, senta aí, vamos ver o que dá para eu te ensinar. Aí o discípulo começa a falar para o mestre: Eu já sei isso, e começa a elencar uma série de coisas que ele já sabe. Aí o mestre fala para ele: Olha, enquanto você está falando aquilo que você sabe, vai colocando chá na minha xícara, por favor. E ele, todo feliz da vida, porque ele achava que ia aprender muito mais coisa, ele começou a falar: Eu já sei disso, e colocando chá na xícara do mestre. Aí ele viu que o chá ia transbordar na xícara e falou: Mestre, mas já está transbordando, vou parar de colocar. O mestre falou: Não, continua falando as coisas que você sabe e vai colocando o chá na xícara. E ele ali, falando e colocando chá. Aí, por fim, o mestre falou: Pode parar. Você tá vendo essa xícara cheia, transbordando? Isso aí é a sua cabeça. Tá cheio de coisas aí. Como é que você quer colocar mais coisas aí dentro? Então, assim, muitas das vezes, quando a gente acha que já sabe tudo, a gente já tá com a xícara cheia, né? E às vezes não é cheia de sabedoria como a gente pensa, mas cheia de orgulho, de egoísmo, de vaidade, de melindre, né? De superego. Então, o que a gente tem que fazer, né? Sempre se colocar no lugar do outro. Se eu quero dialogar com alguém, se eu quero convencer alguém, se eu quero colocar meu ponto de vista, primeiro eu tenho que me colocar no lugar do outro. Como é que eu posso ensinar uma criança, sendo professora, uma criança que nunca pegou num lápis na vida, o alfabeto? Como que eu posso ensinar ele a escrever o próprio nome se ele nunca nem pegou num lápis? Então eu tenho que me colocar no lugar dele, eu tenho que apresentar o lápis para ele, eu tenho que chegar no grau que ele tá para ele me entender. O que eu fazia em sala de aula que ajudava muito quando a gente não consegue atingir o objetivo de chegar no aluno, de falar a língua que ele entende? Eu fazia os agrupamentos produtivos, né? Não é colocando qualquer um em qualquer lugar, mas eu fazia uma lista de alunos que eram alfabéticos, aqueles que eram silábicos, aqueles que já estavam, né, fazendo a leitura
por completo. Então, assim, todas as fases a gente sabe que se eu colocar um que já está alfabético com o silábico com o valor, vai dar atrito, porque um não fala a língua do outro. Mas se eu colocar um silábico alfabético com o alfabético, eles falam quase a mesma língua. Então, o agrupamento produtivo é você colocar os semelhantes próximos, que um vai dando força para o outro, um vai auxiliando o outro. Às vezes eu não fazia pelo grupamento da alfabetização, às vezes eu fazia pelo comportamento, mudava um pouco as turmas, né? Aquele mais bagunceiro com mais ou menos, aquele que é, né, menos bagunceiro, mais quieto, mais apático, eu colocava com aquele que era um pouquinho tímido. A gente tem que pensar em todas as possibilidades numa sala de aula. É um jogo de xadrez. A criança não pode pegar a primeira carteira na sala de aula e ser dona daquela primeira carteira o ano inteiro. Em algum momento ela vai ter que sair daquela carteira. Ela vai ter que ir para um outro lugar para ela poder conversar com outro aluno e atingir o objetivo geral, que é o aprendizado de todos. Então, eu usava esse tipo de tática e funcionava muito. Eu fazia 2 grupões na minha sala de aula. Então, como tinham 4 fileiras, eu pegava as 4 fileiras que estavam viradas para mim e virava um aluno de frente para o outro, né? Então, em vez de eles ficarem assim para mim, eles ficavam assim, de lado, e um de frente para o outro. E ali, desde o primeiro lá na frente ao último lá de trás, todos eles se falavam, trocavam informação sobre determinado tipo de atividade. E eu sempre plantei entre eles a amizade, né, a cumplicidade. Eram tão cúmplices que quando alguém fazia alguma coisa de errado, eles tentavam passar pano para não ver que o outro não se ferrar. Então, assim, quando você cria elos de amizade dentro de casa, desculpa, dentro da escola, que é o exemplo que eu estou dando, é quase que automático, né? Um pegar como que eu posso dizer, a arte do outro e tentar remendar, né? Tentar ajudar. É isso que nós temos que fazer. Empatia, trabalho com amizade, trabalho de respeito, trabalho de caridade, de solidariedade, de união, né? De propósitos. Isso eu tô falando em sala de aula. Aí eu tava atropelando, né? Mas em casa não é diferente. Em casa também você vai plantar união, amizade entre os irmãos, entre pai e mãe, entre o pai, a mãe e os filhos. Eita, deu uma queda de energia aqui. Mas enfim, é isso. Que vocês possam. Vou até ver o que foi que aconteceu aqui com essa queda de energia. Não vai chover nem nada. Quando chove aqui acaba a luz, gente. Moro no fim do mundo. Mas então é isso, que a gente tenha empatia. Tendo empatia, isso é uma grande sabedoria, né? Afinal de contas, é o respeito com o outro que conta, né? Não podemos achar que sabemos tudo, não. Sempre tem algo para aprender.